Olá, internautas, você está na JMV TV, Jornal do Médio Vale. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do empresário e ex-prefeito de Indaial, Frederico João Hart, popularmente conhecido por Lico. Ele está contando a sua história e também falando de assuntos de interesse da comunidade. Lico, eu sei que o assunto da política ele é sempre bastante cativante, mas também temos que chegar a um final nessa área. Eu só gostaria de ouvir a sua opinião com relação à descentralização do poder que foi criada nessa gestão de Luiz Henrique da Silveira, que encerra nesse final agora de ano. Qual a sua opinião em relação a esse assunto? Bom, eu sempre fui favorável, Evandro, até porque participei dos primeiros conselhos regionais, né, e da implantação. Por uns momentos causou grande preocupação porque começou a tomar outros rumos, que podem ser corrigidos ainda, eu acredito, né? Porque a verdadeira finalidade realmente era criar autonomia para as regiões e dessa forma cada regional seria um mini governo, né? Só que isso só pode se efetivar se o recurso puder ser gerido pela região. Se houver um planejamento dessa forma, no orçamento, de se destinar. Isso efetivamente me parece que ainda não aconteceu. Eu estou afastado agora desses meios, mas parece que não aconteceu. A outra grande vantagem, porque assim é o sistema de administração na Alemanha, assim é o sistema de administração na Itália, né? Claro que o nosso foi adaptado, mas o perfil seria esse. É isso que nós estaríamos copiando, uma administração de primeiro mundo, onde o valor dos técnicos teria que ser grande, porque teríamos que ter pessoas nas funções técnicas de grande capacidade e, portanto, muito valorizadas, e não a valorização apenas da parte política. Não pode que os cargos que existam nas regionais sejam ocupados por pessoas que desejam crescer política eleitoralmente. Aí começa a conflitar, principalmente dentro da nossa legislação eleitoral. Então, eu creio que Santa Catarina está no caminho certo. Falei isso nas vésperas da reeleição do governador Luiz Henrique, que nenhum candidato que pregasse a volta do sistema mais se elegeria em Santa Catarina. E eu acho que eu estava certo, porque nessa última eleição você não viu nenhum candidato a governador de Santa Catarina dizendo que voltaria à forma da gestão antiga. Portanto, o que demonstra de que o caminho está correto. Mas é preciso que haja um carinho especial do governador Colombo nesse aspecto, da Assembleia Legislativa nesse aspecto, de quando formar os orçamentos do Estado, já direcionar e dar poder para a região, né, para ela saber onde aplicar os recursos que, enfim, foi ela que arrecadou. Lico, e com relação à eleição de um deputado estadual, nós sabemos que a região sempre tem candidatos, mas há dificuldades para eleger, principalmente aqui no eixo Timbó-Indaial, temos aí o Gilmar Kneser de Pomerode, mas falando aqui da nossa região Timbó-Indaial, por que nós não conseguimos eleger um deputado? O fortalecimento, Evandro, das secretarias regionais poderia proporcionar isso. Porque, veja bem você, que a região acabou elegendo 2 deputados, que são da região, mas que se elegeram porque fizeram parte do governo central. Jean Kuma e o Gilmar Kneser. Confere? Todos os 2 fizeram parte da administração central, o que demonstra que a regional não tem tanta força. Não tem tanta força política. Eu não quero dizer que o secretário regional tenha que ser candidato, eu acho que até nem deveria. Mas se houver uma autonomia na região, das decisões, um bom prefeito dos municípios vai ter força, porque ele é conhecedor maior da área, sem ter a necessidade de se deslocar para o governo central para depois votar como um deputado, né? Então, o fortalecimento do sistema de descentralização, eu acho que permitiria
as regiões elegerem e terem essa visão. Poxa, agora eu posso eleger daqui porque o recurso está aqui. Mas o que acontece? Quem ocupou um cargo de secretário de Estado, que teve maior influência no Estado todo, acaba se elegendo deputado. Por quê? Tudo gira em torno da liberação de recursos e de obras, e você pode planejar, mas se você não tiver recursos para executar o teu planejamento fica só no papel. Então, eu acho que esse fortalecimento talvez vai fazer surgir maiores lideranças regionais, e o que seria o ideal para o desenvolvimento. Lico, outra pergunta que a gente gostaria de colocar, com relação ao governo federal. Estamos terminando agora 8 anos de governo Lula, tivemos o governo Fernando Henrique anteriormente, praticamente são 16 anos dessa estabilização da economia. Qual a sua avaliação em relação ao governo federal, ao governo Lula especificamente? Evandro, sempre há muitos anos que não respondo uma pergunta dessa, mas não deixo de ter a minha opinião, de saber que méritos e grandes méritos houveram. Se não houvesse, não haveria essa aprovação do governo, que o país vive e o mundo vive, e principalmente países que eu visitei, como a China, né, um desenvolvimento muito grande, isso não é uma coisa só do Brasil, né, que a riqueza do mundo se distribuiu melhor agora, né, porque temos que entender que houve grande investimento de capital externo também no Brasil, e que nós precisamos disso, e nós precisamos desse capital. Assim aconteceu na Europa, onde houve aparentemente um enfraquecimento, mas houve uma distribuição maior. A unidade deles lá permitiu que países que antes não estavam tão fortes, estão se tornando fortes, o que é bom para todos, porque vamos levar isso para a nossa rua. Como é bom você viver se o seu vizinho da direita e o seu vizinho da esquerda vão bem. Você vai viver em paz, com certeza. Se você está em paz, mas os seus dois vizinhos não estão, é difícil a convivência. Então, esse aspecto, o aspecto de ter mantido a economia forte do país, o governo Lula realmente tem que ser cumprimentado. De investir na igualdade social, também concordo, precisaria acontecer essa melhor distribuição, mas em alguns aspectos que me parece, ou é meu sentimento, que ficou um pouco esquecido esse lado, e eu até comentava isso, porque algumas figuras da política tinham que ser subtraídas do cenário político, até em favor da ética e da moral, mas acabaram sendo abraçados pelo governo para a governabilidade, o que me parece não é um bom exemplo, que pode terminar mal isso, né? E cresce muito nesse nosso país a violência, a falta de segurança, e eu computo isso em parte pela falta de qualidade, não de quantidade do avanço no ensino. O país avançou muito, tem muita gente universitária hoje, tem muita gente fazendo faculdade, mas não houve um cuidado muito grande na qualidade disso. Então, nós corremos o risco de estar formando muita gente, mas de essa gente futuramente não estar preparado para exercer exatamente aquelas funções que deveriam exercer. Então, a qualidade no ensino caiu, o que não é positivo. A quantidade não, a qualidade sim, né? E essa falta de se investir de uma forma mais efetiva na segurança. Eu acho que uma coisa está relacionada com a outra. Se nós investirmos melhor na educação e com mais qualidade e valorizarmos mais isso, nós não teremos tanta violência, né? Um lado foi esse amparo social, e esse amparo social em algumas regiões do país fez decrescer a violência, mas são poucos pontos localizados. Então, eu acho que é um desafio muito grande, e que muitas vezes, por estar cercado de figuras que não inspiram confiança, o governo tem dificuldade de combater, né? Na política, e ela é muito complicada, isso tudo é difícil de explicar e também é difícil de entender, Evandro, né? Mas é uma das coisas que eu acho que precisa acontecer. Houve a lei da responsabilidade fiscal, que está começando a trazer seus efeitos positivos, né? E
a história da ficha limpa tem que ser para valer. Tem que ser para valer. E para valer tem que ser um basta, né? E a gente vê que isso não está ocorrendo. E não vejo empenho no governo, assim, muito grande em fazer com que isso se concretize, né? Até porque as amizades muitas vezes não permitem. E essa é a tal da tristeza da governabilidade. Em favor da governabilidade se faz os piores acordos, né? É uma pena isso. Eu não daria a nota 8 ou 7 que vem sendo dada para o governo Lula. Eu prefiro ficar com uma nota 5 dali para baixo. Muito bem. Bom, nós vamos a mais um breve intervalo e já retornaremos para o último bloco do nosso programa.